11 guarnições, muita salada, 5 tipos de fruta e 6 tipos de sobremesa. Resultados. Qualidade global é assim, você está satisfeito, dê uma nota geral, o que você acha desse restaurante. Então, antes da redução de gordura, é a palavra antes, e depois, após. Né? Então, guarnições fritas, aumentou a aceitabilidade, né? Vegetais refogados, também aumentou, de 78 para 93, carnes também aumentou, e a rejeição você percebe que diminui, né? 17 para 2, de 10 para 4, 6,7 nas carnes. Esses 3 tipos de preparações foram os que foram avaliados. Bom, os resultados de aceitabilidade. Foram 4 quesitos avaliados: sabor, textura, aparência e qualidade global. Então você vê que o sabor, as notas naquela escaledônica que varia de 1 a 7, o homem é azul, primeira e segunda fase, e mulher rosa, primeira e segunda fase. Então você nota um aumento em todos os quesitos, o conceito girando entre indiferente e bom, e estatisticamente ele é significante nas guarnições, ou seja, a subida da nota ela é estatisticamente comprovada, tanto nas guarnições, quanto nos vegetais, quanto nas carnes, na opinião dos homens. Embora em todas as vezes ela tenha subido, mas a estatística precisa confirmar. Mais ou menos os mesmos resultados para a textura, sempre com aumento entre a primeira e a segunda fase, tanto em homem como as mulheres. E aí você vê, as mulheres são mais observadoras, são mais detalhistas, e elas na textura conseguem dizer, não, melhorou. Na aparência, também o mesmo padrão de respostas, e significativo para todas as mulheres. E nos vegetais refogados, os homens que consomem menos vegetais também notaram uma melhoria. Qualidade global, ou seja, você está satisfeito, o que você achou da intervenção? Mesmo que eles não soubessem, né? Que foi comparado 1 mês e 7 meses depois. Também houve uma subida significante para quase todos, né? Então, o geral é esse, que as notas estavam mais ou menos assim, era bom, ficou melhor um pouquinho, né? A nota entre 4, passando para 5, né, que é um conceito entre indiferente e bom, com uma elevação significativa da nota em 29 das 36 notas pareadas pelo teste de Fischer. Esse gráfico parece confuso, mas vocês vão entender. Essa é a análise de componentes principais hierárquicos. É como se ele pegasse a população, aquelas 80 pessoas, e fizesse assim. Vamos ressaltar as diferenças que existem entre os grupos. Então, por exemplo, isso aqui está rosa porque a maioria das pessoas que caíram nesse segmento são mulheres, ou seja, 3 homens e 10 mulheres no segmento 2. Aqui a maioria é homem, 7 homens e 4 mulheres, e a maioria do grupo está ali, naquele segmento 1, 68%, com uma distribuição equilibrada. Então, o que são essas letras? Isso aqui é a primeira fase, guarnição frita, carne, vegetais, e aqui a segunda fase. Então, para esse grupo de segmento 1, é como se o restaurante era bom e eu continuo gostando dele. Ou seja, eles se aproximam da mudança. E esse grupo se afasta, né, maioria homens, se afasta um pouco da tendência de preferência, tanto do cardápio 1 como o cardápio da segunda fase. E as mulheres se aproximam um pouco mais, essas mulheres, do que foi feito de mudança. Mas, para efeito de avaliação da aprovação do cardápio, a norma do FNDE, que é a parte do Estado que organiza isso, ele diz que 85%, quando para um item ou um cardápio ser aceito, ele precisa de 85% de aprovação. E exatamente foi 86% a aprovação da mudança. Resultados do consumo. Olha só. Na primeira fase, vamos supor que a gente produzisse 6 tipos de arroz, 4 tipos de feijões, batata 5 tipos, farofas e tais. Algumas coisas você faz no forno, outra coisa vocês não fazem no forno, como, por exemplo, a farofa, nem as massas, não é necessariamente, não foi feita uma mudança, não são fritos, né? Mas pode fazer no forno também. Então você vê que entre a primeira e a segunda fase, a nossa proposta era seguir com que tudo fosse até 2% de gordura. Só não é possível na farofa, porque você sabe que fazer uma farofa precisa de mais gordura, e algumas massas chegaram a 3%, sendo também significativa essa redução em todos os itens do cardápio. No prato,
Essa redução significou em menos 17% de gordura no prato dos homens e menos 13% no prato das mulheres. Resultados do consumo. Agora que vem aquele lá do começo onde eu falei, será que é relevante reduzir de 100 a 200 calorias no dia? Então, olha a diferença lá. O prato médio dos homens estava em 895 calorias, com desvio padrão não tão elástico, e passou para 742, o que é uma redução média de 153 calorias. E as mulheres reduziu 100 calorias. Bom, o que é isso? Se você não cair em nenhuma armadilha, isso daria para emagrecer uns 3 quilos em 7 meses. A significância disso, né? Então, foi o que aconteceu. Os homens reduziram 1,7 quilos e as mulheres 2 quilos. Mas, para vocês terem uma ideia, aí o IMC reduziu 2,2% e nas mulheres 2,5%. Para vocês terem uma ideia, eram 29 homens aqui, 32 mulheres. Então houve redução de peso em 94% das mulheres e em 76% dos homens. E aqui é o seguinte, é um depoimento de uma colega que eu estava atendendo no consultório, e isso já é recente. E ela falou assim, uai, mas esse frango daqui, essa milanesa daqui não é frito. Eu falei, não é frito, que a gente usa uma tecnologia assim. Aí eu falei, então eu quero filmar você falando isso. Para a gente entender o seguinte, a nossa pesquisa foi intervir sem ninguém saber, porque a resposta podia ser tendenciosa. Um podia dizer assim, não, essa comida está mais fraca mesmo. O outro podia dizer assim, nossa, como está mais light. Então isso, para fins científicos, complicaria a comprovação. Mas, ao mesmo tempo, como você não chama aquela fritura de uma outra coisa, o cliente muitas vezes continua evitando sem saber que aquela preparação não é frita. Mas é o seguinte, ela está dizendo, olha, eu fui na consulta e eu fiquei sabendo que não era frito e tive uma grata surpresa porque eu venho evitando esses pratos há 1 ano e eu adoro frango empanado, adoro bife à milanesa e acabei de descobrir na consulta aqui que esses empanados daqui não são fritos. Então eu estou feliz porque eu quero emagrecer, eu malho todo dia, eu faço o maior esforço e agora eu posso comer os empanados sem culpa. E então a conclusão do trabalho é que a redução de gordura por meio de uso de tecnologia e adaptação de receitas eleva ou mantém a aceitabilidade do cardápio. Ela promove uma redução no valor calórico no prato da clientela e não muda as preferências alimentares. E as perspectivas, como eu falei, novas legislações que venham a ingerir sobre o modo de produção e a inclusão de tecnologia também deve ser uma tendência para os próximos anos. Obrigado.